Desde quinta-feira é em um duplex à beira-mar, na praia de Jatiuca, para ser mais preciso, em Maceió, que o ex-presidente Fernando Collor de Mello cumpre prisão domiciliar. O imóvel, com cerca de 600 metros quadrados, tem 4 suítes, tem adega, tem piscina e foi avaliado em 9 milhões de reais pela Justiça do Trabalho em 2023. Esse apartamento está penhorado até Collor terminar de pagar uma dívida trabalhista a um ex-funcionário da TV Mar, empresa da organização Arnon de Mello, que reúne vários veículos de comunicação em Alagoas. O débito é de 314 mil reais em valores atualizados. Carlos Badeiro, o Collor está melhor que a gente, não está não? Bom dia. Eu não sei onde você mora, viu, Diego? Talvez você tenha uma cobertura melhor que a dele, mas eu não tenho, não. Infelizmente não também, meu amigo. Quais são as informações É. sobre a prisão domiciliar do ex-presidente? Olha, Diego, hoje a gente soltou essa matéria falando um pouco sobre essa questão da penhora que existe no imóvel dele, porque é o seguinte, o Collor tem uma série de dívidas trabalhistas com funcionários que ele fez acordos judiciais e parou de pagar após a recuperação judicial. O que aconteceu? Esses trabalhadores buscaram então a justiça pedindo para desconstitucionalizar a empresa. O que quer dizer isso na prática? Para que o dono da empresa assuma o débito deixado e não quitado pelo CNPJ dele. E o Collor tem várias condenações nesse sentido, e aí uma delas é contra esse trabalhista, esse ex-trabalhador, que ele conseguiu na justiça que essa cobertura fosse penhorada e fosse levada a leilão. O Collor conseguiu, procurando a justiça, um novo acordo, fez uma quitação parcelada, né? Eu cito até detalhes, ele vai pagar em 10 vezes, mas a TV Gazeta, que é afiliada da Globo aqui em Alagoas, vai pagar outra parte até 2028, e a justiça decidiu que, como ele ainda está em débito, enquanto ele não tirar o débito, não pagar o débito, ela não tira a restrição. Então, o Collor está lá, eu conto detalhes hoje de como é essa cobertura duplex, né, na Praia de Jatiuca, que é uma das principais aqui do estado, e ela está numa área nobre, né, com vista para o mar, tem adega, tem suítes, tem 5 vagas de garagem, tem piscina própria, não é? É uma cobertura que ao todo são 300 metros embaixo, 300 metros em cima, 600 metros ao todo, fora a área comum, né, que ele tem direito por ter posse de um apartamento, de um prédio com poucos apartamentos. É um luxo extremo, né? E, enfim, a justiça decidiu, Diego, mas o Collor, se isso é punição, acho que 99% dos brasileiros queria, viu? E aqueles que estão presos também, têm alguma comorbidade, também queriam, né? A gente sabe que muitos estão nessa condição no sistema carcerário. A Luciana está ou conhece bem Alagoas, pelo menos. E, Luciana, me conte. E aí, a cobertura do Collor fica num bairro bom ou não fica? Bom, satisfação também estar aqui com o Carlos, né, que é um amigo querido aqui de Alagoas. E hoje mesmo eu já passei em frente, né? Não tem como a gente não transitar aqui, né? Tá no coração aqui, né? Da área nobre, lá, né? Na Orla, né? Uma região, né? Muito elitizada. E aí, claro, né, Collor está aí usufruindo de todas essas benesses, né, que nenhum outro preso, né, teria acesso, né, com todo o conforto, né? Eu diria que isso aí é mais do que, né, mais, né, do que qualquer outra pessoa, né, gostaria de usufruir que não tem as condições, principalmente sabendo da contradição que é o rombo, né, o esquema de corrupção, de lavagem de dinheiro ao qual ele esteve envolvido, né? Então é muito contraditoriamente, por exemplo, a situação dos presos que estão no Baldomero, né, que era ali, né, o presídio estadual onde ele ficou, né, ali, né, numa cela especial VIP, né? Então isso é muito contraditório, onde essas pessoas sofrem inclusive violações dos seus direitos, onde a gente sabe
né, locais, né, onde acontecem torturas, né, físicas e psicológicas, uma alimentação, né, não adequada. Então, acho que isso acaba mostrando o quanto o Estado democrático brasileiro ele é também um Estado de exceção, é um Estado que ele continua mantendo privilégios, né, de uma elite, né, que ataca esse Estado né, de forma direta aos nossos olhos e a gente não consegue efetivamente garantir uma responsabilidade devida quando essas pessoas passam por todo o processo legal. A gente precisa também pensar nisso, né? Algo que o Estado Democrático de Direito prevê é justamente que todas as pessoas, independente de serem ricos e pobres, tenham acesso a uma justiça justa, né? Ele teve acesso a essa justiça, mas essa justiça também foi capaz de manter os privilégios que ele já tinha anteriormente aí a essa condenação, né? Então, isso deixa muito mais ilustrativo o quanto o Estado brasileiro precisa ainda repensar aí, né, suas decisões, pensar efetivamente o quanto a gente vai continuar mantendo, né, esses status quo, né, dessa elite política, né, brasileira que, enfim, é tão perversa, né, para o resto da sociedade. E o direito de cumprir a pena por corrupção, lavagem de dinheiro em prisão domiciliar humanitária impõe algumas restrições a Collor, né, o ex-presidente. Bom, deixa eu trazer aqui os detalhes da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ele abriu exceções apenas para familiares, médicos e advogados que estão no processo e podem sim visitar o Fernando Collor de Mello. Moraes também abriu a possibilidade de visitas outras mediante autorização. A decisão não restringe o uso de telefone nem de internet. Por outro lado, o Collor só pode deixar seu apartamento por questões de saúde, em consultas médicas que foram marcadas previamente e se tiver que sair por alguma emergência, vai ter que prestar informações em até 48 horas. O passaporte dele foi suspenso e a confecção de um novo documento proibida. Ele está sendo monitorado por tornozeleira eletrônica também. Como o ex-presidente Collor tem o direito de manter 2 carros oficiais, isso está na lei, e até 8 assessores para apoio e segurança, 2 pessoais e 2 motoristas, tudo é custeado pela Presidência da República. Condenado a 8 anos e 10 meses por corrupção e outros crimes investigados na Lava Jato, Collor estava detido numa cela especial, em Alagoas, desde 26 de maio, quando Moraes determinou o início do cumprimento da pena. Bom, a gente sabe que a Lava Jato foi uma operação, né, uma grande operação, foi desmembrada, não ficou só em Curitiba, foi para outros estados, houve a condenação do Fernando Collor. Graziela, e agora a prisão domiciliar? A tua avaliação de estudo, né, os benefícios concedidos ao ex-presidente Collor? Não estou ouvindo aqui a Graziela. Desculpa. Agora vai. É uma maçaroca de vários problemas do Brasil juntos, né? Então, a gente tem um sistema carcerário que, de fato, é sobrecarregado e que é pouco pensado para o tamanho e para o formato que a gente organizou da nossa justiça e, de fato, aqueles que são privados de liberdade devem fazê-lo sem que isso prejudique sua saúde, mas como você muito bem observou, Diego, isso tem que acontecer de forma igualitária, e não é o que acontece. Né? A gente tem tantos encarcerados que têm muito mais questões de saúde que não têm essa prerrogativa de poder ter prisão domiciliar, ainda mais num contexto tão bom assim, como a Luciana observou, que ela mora muito bem também, né? Se ela passou hoje na frente desse lugar, é porque certamente ela está brincadeira. Mas eu acho que um ponto que a gente precisa acrescentar aqui, e que aí talvez seja o meu ponto de vista, é o quanto que as instituições do âmago da democracia sofrem enquanto essas coisas acontecem, né? Porque cada vez que a gente escuta uma notícia dessas de privilégios sendo conferidos a um membro do legislativo, menos a população apoia o legislativo como instituição, os partidos políticos e todas essas instituições que são a base da democracia, né? E aí depois a gente, quando tem questões relacionadas a rompimento democrático e todos esses absurdos, a gente fica surpreso, não tem como a gente ficar surpreso, né? A nossa democracia, ela convive com privilégios que são muito semelhantes a qualquer aristocracia ou ditadura em outros momentos, né? E essa convivência é percebida muito mal pela população.
né? Então, eu acho que é mais um desses momentos em que a gente reflete como que a gente está organizando esse processo democrático e o que vai ser do nosso futuro, né? A partir disso. Eu acho que o Collor é um grande símbolo disso, porque é o primeiro grande escândalo da nossa democracia, né? No início da década de 90. Assim, a sensação que dá é que as coisas se repetem, e isso é muito ruim para a legitimação dessas instituições que são a base da democracia, e me preocupa essa erosão interna do apoio da população à democracia, né? Porque as perspectivas são péssimas, né? E o risco é a população falar, bom, se isso é uma democracia, eu não sei se democracia é o que eu quero, né? Talvez seja outra coisa. Então, essa é a minha preocupação maior nesse processo, e essa convivência dessas elites que se repetem e que encontram caminhos para sempre, de alguma forma, burlar o que seria o Estado de Direito, né? Será que somos todos iguais perante a Constituição, como dizem? Bom, na prática a gente vê que não. Carlos Madeiro, obrigado pelas informações, amigo. Um abraço para você. Um abraço. Deixa eu só fazer uma reflexão bem rápida, né? Porque esse imóvel, só um detalhe, tá? Que é importante, eu acho. Ele foi omitido do TSE, do imposto de renda dele, né? Ele faz a declaração quando se candidata, porque ele nunca tinha registrado esse imóvel, né? Ninguém compra um imóvel de 9 milhões de reais e não registra porque simplesmente teve preguiça de ir no cartório, né? Talvez por incompatibilidade de renda, enfim, eu não estou julgando, estou apenas dando uma hipótese. E ele só foi registrado depois que a Receita Federal já estava no processo de investigação, de penhora de bens, é que procurou dentro dos contratos de compra e venda e achou esse imóvel. E o outro ponto que eu acho bem interessante a gente colocar, isso não era um imóvel de moradia dele, não estava morando lá, né? Mas ele optou porque tem as benesses de ter empregados da empresa dele, ele estava recebendo comida especial no presídio por ter direito pelas comorbidades, né? Ele não estava comendo a comida do presídio, ele não estava numa cela especial até, uma correção, ele estava na sala do diretor, né? Era a sala que o diretor teve que sair, fizeram uma porta, inclusive, para ele ter acesso a uma horta, né? Para tomar banho de sol sozinho. Ou seja, a sensação que fica, e essa é uma sensação minha, tá? É que cadeia no Brasil é feita para pobre, né? Cadeia é feita para gente pobre. Porque se a pessoa tem dinheiro e ela estica o processo como o Collor esticou para 11 anos, esse processo é de 2014, postergando com bons advogados, tendo recurso no único tribunal, né? Porque esse processo só julgou no STF. A ideia que a gente tem é que o sistema carcerário é feito para pobre. A saída dele confirma isso. E o que faz um pensamento muito óbvio. O crime no Brasil é ser pobre, Diego. Exato. E se for preto, aí completa a equação perfeita. Carlos Madeiro, obrigado pelas informações, amigo. Um abraço. Bom fim de semana.